Então, pessoal, vamos lá. Boquilha Cloud Lake original, toda surrada. Essa minha é uma boquilha número 6, 6 asterisco 3. Então vamos lá, vamos para a questão, né? Pro X da questão. A boquilha Cloud Lake foi uma das principais dúvidas que surgiram. Fiz uma enquetezinha lá no Instagram e uma das principais dúvidas que tinham a respeito dessa boquilha era: essa boquilha é ou não é desafio? Então, para meio que responder, eu vou tocar um pedaço para vocês e já para vocês entenderem e observarem se em mil aspas, na visão de vocês, ela está ou não desafinada. Então, pessoal, como vocês notaram aí, eu não tenho nenhum problema com essa boquilha, não mesmo, pelo contrário, eu já deixei de ter várias outras boquilhas muito boas, já troquei inúmeras vezes por ela, gosto muito dela em vários quesitos. Timbre é o que eu mais gosto no sax alto, tá que eu tô falando, tá, gente? Então, o timbre dela é o que mais me agrada, por inúmeros motivos, mas depois a gente entra nesse assunto. Facilidade de tirar grave, médio, agudo, super agudo, eu não tenho problema nenhum, tiro com tranquilidade. Claro que não é a boquilha que me faz tirar isso, tá, gente? Mas eu não tenho problema nenhum, ela não me atrapalha. Não vou dizer também que ela ajuda, tá? Depois eu entro mais a fundo nesse assunto também. Mas ela não me atrapalha. Então, só de não atrapalhar já é um grande avanço, né? Uma grande questão. Mas o principal para mim mesmo, em relação a ela, é som. O som dela me agrada. Eu consigo tirar nela um som com um volume muito bom. Embora ela seja a abertura 6, o volume que eu tenho nela é muito grande. Isso não é porque eu sou muito bom, não é isso, não é essa a questão. Não é essa a questão, esse não é o X da questão. O que acontece é porque eu me adaptei muito bem a ela e ela é minha, né? Então, assim, tanto que quando eu pego uma boquilha, qualquer outra boquilha que teoricamente tem um som mais aberto, o volume que eu tiro na outra boquilha é bem menor do que nessa, né? Eu tenho uma projeção muito grande com ela, já devido ao costume mesmo, né? Afinal, já são quase 10 anos com a Cloud Lake. Passei por outras, passei por uma Everton Full Pop, se eu não me engano, que eu gostava muito, mas preferi essa. Gostava muito, me agradava, o timbre também. Só que essa aqui pra mim, ela sai mais equilibrada, né? Eu perdi um pouco de frequência médio agudo, agudo principalmente. Eu perdi um pouco de brilho quando eu fui pra Cloud Lake, mas pra mim tá na medida certa, né? Beleza, troquei uma época, eu troquei, consegui recuperar graças a Deus, mas eu tinha trocado essa aqui pau a pau numa Beatler, que eu gostava muito também, era muito similar o som dela, pra mim, era até similar, só que em questão de gosto mesmo, eu vi que eu perdi, por exemplo, apesar de ser similar, eu vi que eu perdi muito em som, corpo de som, volume mesmo, então o que me fez voltar para ela também.
Tava me incomodando uma época, era a questão de um pouquinho de agudo. Eu tava achando que tava muito agudo e tal, e eu queria fechar um pouquinho o som na época. Por isso que eu toquei pela Bitly. Depois, Bitly de massa, tá, gente? Quando eu voltei pra ela, eu percebi que não era isso, não era, né, na questão era que eu podia equilibrar, né? Era a palheta, eu podia equilibrar trocando a palheta. Então eu fui fazendo alguns testes e consegui chegar no resultado que eu gostei, no resultado que eu curti bastante, tá bom? Mas vamos lá, eu vou começar respondendo algumas perguntas que vieram da enquete feita no Instagram. O Wellington, ele perguntou qual modelo que eu indicaria para quem quer o som mais brilhante. Né? A Cloud Lake ela não tem um leque tão grande de modelos de boquilha para você escolher qual delas que eu escolheria. Mas dentre os poucos modelos da Cloud Lake, as de metal elas têm um timbre bom. Eu posso falar por uma que eu toquei, uma Cloud Lake de metal, que ela tinha um som um pouco mais brilhante, muito bacana também, gostei bastante. Só que eu ainda prefiro, pra mim, a de massa, né? Pela questão do gosto de som, proposta de som, na verdade. O som que eu quero eu consigo tirar melhor com essa boquilha de massa. Então, se você quer mais brilhante ainda, a boquilha de metal da Cloud Lake seria ideal para você. O Thiago, o Instagram dele é Sax Thiago, perguntou se eu senti diferença da Cloud Lake da Borb Oliver, que é a marca que eu sou endorser, da Cloud Lake original. Sim, sinto diferença, inclusive essa pequena diferença ainda me faz ficar com a original. No sax alto, no tenor e soprano eu uso as boquilhas da Borb mesmo, que eu gosto de verdade. Vocês sabem disso, não preciso de mentir. Mas Lucas, vamos lá, então o que é diferente e por que te faz você usar a Cloud Lake original, né? Seguinte, a Cloud Lake da Borb Oliver, ela é muito, muito próxima mesmo em relação à Cloud Lake original. Só que a gente sabe que o material não é o mesmo, né? Então, ela, não vou dizer perde em questão de som, mas tem diferença. Então, como tinha muitos anos que eu já utilizava a Cloud Lake original, eu senti, por mais que, poxa Lucas, mas é mínima a diferença, eu senti essa diferença e essa pequena diferença pra mim faz total diferença, entende? Por exemplo, eu tenho mais corpo de som na minha boquilha, na Cloud Lake original, porque também tem muitos anos que eu estou com ela. Então a adaptação já tá feita. A adaptação. Eu trocar por uma outra Cloud Lake é uma nova adaptação. Outra pergunta, a boquilha Cloud Lake ela é boa para tocar na igreja? Sim, eu considero sim. Porque de modo geral, tanto eu vou falar pelas algumas denominações, eu tenho algumas denominações que eu tenho um contato maior. Eu sou da Assembleia, né? Na Assembleia geralmente as igrejas são grandes ou o volume é muito alto, de modo geral. Então a gente precisa de um volume bacana para tocar. Com ela eu considero ótima porque de modo geral a grande maioria que eu conheço que toca Cloud Lake consegue tirar um volume bacana, né? Então partindo desse princípio, sim, é ótima. Aproveitando, considerando uma outra possibilidade, que é a Igreja Maranata, eu também tenho muito contato com amigos, alunos, enfim. Geralmente elas são pequenas, né? E não quer muito volume, né? Por ser pequena, ter bastante músico também, então não é legal ter esse som exorbitante e tal, exagerado. Eu ainda considero ela boa porque se você equilibrar legal a palheta, número de palheta que eu tô falando, se você equilibrar legal, você consegue ter um domínio muito bom dela. Então você consegue tocar baixo, caso você precise, sem perder som, qualidade de som. Então eu considero sim muito boa para tocar na igreja. Agora vamos para algumas polêmicas, né? O Reginaldo Júnior Sax, ele falou o seguinte, que o pessoal diz que ela no grave desafina. Então vamos lá, desafina no grave. Beleza. Só que ele tá sinalizando que ele já tem 8 anos e nunca teve problema nenhum. Ele curte pra caramba. E é a mesma coisa que eu sinto.
né? Eles dizem, ela é desafinada, ela é isso, ela é aquilo. Mas não, gente, não, boquilha nenhuma é desafinada, tá? O que acontece é que você não se adaptou a ela, entende? Mais pra frente eu vou contar uma experiência que eu tive, mas é exatamente o que o Reginaldo falou aqui. Ele não sente nada, ou seja, então ele vê que ele consegue tocar numa boa, né, na região grave, médio agudo, com afinação. É isso que você precisa. Perguntou qual numeração que eu uso na Cloud Lake. Se ele estiver se referindo na palheta, atualmente, 2020, eu estou usando a palheta 2,5, tá? Eu tô falando atualmente por quê? Porque eu já usei 3,5, já usei 3, e hoje eu já usei 2,5 antigamente, passei para 3, 3,5, voltei para 3 e agora estou no 2,5, tá? É que eu tô ficando desde 2019, eu voltei para 2,5 e estou mantendo, por questão de timbre, tá bom? Então, se for palheta, é 2,5. Se for questão da boquilha, a minha abertura 6, asterisco 3. Hugo Léo perguntou um negócio interessante. Se tem diferença mesmo do timbre e da projeção das antigas em relação às atuais. Eu tive a oportunidade de tocar a minha antiga, tá? A minha boquilha é bem antiga mesmo, em relação à atual. E eu senti sim uma diferença em relação ao timbre. É a mesma coisa que aconteceu da Bobbie Oliver. Era mínima, pouca coisa assim mesmo, mas como tem anos que eu tô com a minha, a gente percebe essa mínima diferença, pra gente faz bastante diferença. Talvez para quem nunca tocou com a Cloud Lake antiga, se pegar a nova e acostumar, vai ter um certo receio das antigas, né? Então assim, eu senti diferença sim em relação ao timbre, porém tem uma questão. Eu sinto essa diferença em alguns modelos até antigos, em relação à minha e em relação a outro modelo antigo. Eu sinto algumas diferenças também. E em relação à projeção, não. Projeção eu considerei a mesma, assim, eu conseguia tirar a mesma potência de som nas duas, sem problema nenhum. E o mesmo Hugo Léo, nosso amigo aí, ele perguntou quais paletas eu utilizo. Eu falei numa live até que eu participei com o Theo Santos que eu uso a que tem, a que tiver eu tô usando. Mas de modo geral, as que eu gosto, não que eu tenho preferência, tá gente? A que casar legal eu curti, eu tô usando. Mas eu uso as Van Doren, ou tradicional ou Java, Red ou Green, ambas 2,5. Mas a que eu prefiro de todas elas, a tradicional, Van Doren tradicional, pacotinho azul. Richard Domingues, ele perguntou como tirar o melhor som da boquilha Cloud Lake. Não tem resposta. Não existe isso. Isso não tem nada assim que eu possa dizer de verdade. Faz isso que você vai tirar o melhor som dela. O que eu disser para você vai valer para todos os modelos de boquilha, não só Cloud Lake, qualquer uma. Para você tirar o melhor da boquilha, de qualquer boquilha, o ideal é você fazer, primeiro de tudo, se adaptar a ela. Estando adaptado, aí sim, você parte por uma outra etapa, que é a busca de palhetas e braçadeiras. Braçadeiras eu não considero tanto. Tem diferença sim, muda sim, mas eu não corro muito atrás disso, sendo sincero. Peraí. Voltando ao raciocínio, peraí. Tá. Depois que você tiver domínio da boquilha, aí sim você parte para a busca das palhetas. Porque aí você vai vendo uma diferença de uma para outra, aí muda o timbre. Você notando qual foi o melhor timbre, né, o que te agradou mais, aí sim você vai e seleciona aquela palheta. Por exemplo, como eu mencionei agorinha, eu toco geralmente com palhetas Van Doren, a Java, a Red ou a tradicional. Dessas três, a que eu prefiro é a tradicional. João Paulo Bernardo, ele diz o seguinte: sempre ouvi falar que a Cloud Lake desafina nos agudos. O que você me diz a respeito? Então, é o que eu falei anteriormente também. Não, boquilha nenhuma desafina. O que desafina somos nós, né? Existem pessoas que não se adaptam à Cloud Lake, mas eu aproveito agora o momento para dizer algumas questões que ajudam, né,
a não se adaptar ou ajudam a desafinar. Mas eu faço questão de frisar que não é só em relação a Cloud Lake, mas sim em todas as boquilhas. Por exemplo, a boquilha Cloud Lake, ela tem algumas características, por exemplo, que eu noto. A paleta que eu estou aqui agora, que eu estoquei para vocês nesse início, ela tá leve, apesar de ser 2,5, ela tá velha, a gente tá em meia quarentena, eu não tô saindo para comprar, então assim, tá velhaça mesmo, tá bem gasta. Então eu percebo, se eu não tiver cuidado, se eu for tocar no agudo e eu pressionar demais, aí a afinação pode subir, né? Então isso acontece, por exemplo, se a pessoa quer pegar uma Cloud Lake e coloca a paleta 1,5 para tocar, não vai rolar, não vai rolar. Ah, Lucas, mas eu tô começando. Tá começando? Beleza, então não compra uma Cloud Lake. Usa aquela boquilha que vem no sax. Essa boquilha é para você aprender a tocar. Depois que você aprende a tocar, que você compra outra boquilha. Depois que já domina o sax por total, praticamente. Tá? Aí sim você toca de boquilha, porque a boquilha ela tá para quê? Para melhorar a questão de timbre, né? E digamos que facilitar a nossa vida, né? Em algumas passagens. Tem boquilhas que facilitam sim o agudo. Mas nenhuma assim, você vai trocar e pô, meu som vai ficar bonito agora. Não existe isso, tá bom? Então essa questão do desafinar, eu considero que é tanto para ela quanto para qualquer outra. Não a boquilha não desafina. Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu estava no workshop e um grande saxofonista, ele disse que a boquilha era desafinada. Aí eu falei, não é, eu não considero desafinada. Eu falei, com todo respeito, eu toco com ela e nunca tive problema. Beleza, então vamos aos testes. Ele pegou o afinador, colocou lá pra mim, pam, 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 tudo certinho. Vou dizer 100%, né? Mas digamos aqui, tá aqui, ó, a afinação, né? No centro da minha boca. Um pouquinho pra cá, o que é totalmente normal, totalmente assim, irrelevante, né? Nenhum sax, nada é 100% afinado. Então, beleza. Então, dando um tiquinho pra cá, um tiquinho pra lá, de uma nota pra outra, falando de várias notas sendo tocadas, tô falando de uma nota só, não. Uma nota ela tem que ficar 100% afinada, tá? Falando tocando mesmo, beleza. Troquei de boquilha pela dele, que ele sinalizava ser afinada e a minha não. Sem brincadeira, a afinação tá aqui. Fica assim, ó, muito desafinado, porque eu não estava adaptado a ela. Então assim, ficou claro pra mim, não entrei na questão, a minha questão não era nem desafiar, nada do tipo, pelo contrário, eu tenho muito respeito por esse saxofonista. Mas pra mim ficou claro que o problema não era a boquilha, e sim questão de adaptação. Eu acho que nisso já está mais que respondido. Nosso amigo Daniel Victor perguntou, não consigo tirar um som pop, só mais estilo blues. Toco com ela, mas não consigo tirar um som brilhoso. Por quê? Daniel, isso depende de uma série de coisas. Não tem uma resposta genérica para esse tipo de pergunta, porque depende muito. Mas beleza, digamos que de modo geral, seu problema seja o seguinte, a sua maneira de tocar, né? Que pode ser. Talvez você não use o apoio diafragmático, então isso te impede, te limita um pouco, tanto nela como qualquer outra. Você não vai ter aquela força, né? Aquela força de som, aquele som mais rasgado, mais forte, né? Então, consequentemente, o seu som vai perder um pouco do brilho, né? Tá tudo envolvido, tá tudo intrínseco, tá, gente? Por isso que eu tô falando assim, que depende mesmo. Então, talvez seja isso. Se não, procura ver o que eu falei anteriormente. Pode ser que a sua palha esteja muito pesada, porque nela eu sinto isso também. Quanto mais pesada, eu tenho menos brilho, tá? Quanto mais leve, mais brilho. Então, por isso que eu, já respondendo se alguém tiver alguma dúvida, por isso que eu disse que atualmente eu uso 2,5. Porque anteriormente eu usava 3,5, porque eu queria ter um som um pouco mais fechado. Hoje não. Hoje o som que eu tiro nela em relação ao brilho, potência, emissão das notas, o som que eu tiro na 2,5 é o que me agrada. Nice profile. Oh, ok. Very good. Vamos lá. Tatiane Martins. Tatiane já foi minha aluna por 3 aulas, mas tudo bem, foi. Tenho dificuldades nos graves, como você já sabe. Será que tem a ver ou pode ser o instrumento também?
Bom, eu não acredito que boquilha vá te atrapalhar em relação ao grave. Não o modelo da boquilha específico. Talvez seja a relação da boquilha palheta. Como assim? Isso para todas, serve para todas. Se você tem uma boquilha número 7 e coloca uma palheta 3, 3,5, vai ficar mais difícil de você tocar o grave. Por quê? Vai te exigir muito mais ar, muito mais o apoio bem trabalhado. Então, se você colocar a paleta pesada em qualquer boquilha, você vai ter esse problema, tá? Agora, de modo geral, a boquilha, não. Sendo mais específico, a Cloud Lake, não. Eu consigo tirar o grave, médio, agudo, super agudo, com tranquilidade. Então, assim, fica claro que isso eu não estou forçando a barra, nunca. Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda de Cloud Lake. Na verdade, eu não estou fazendo propaganda, eu estou tirando dúvidas de vocês quanto a isso. E não sou defensor, eu defendo por unhas e dentes a Boquilla Cloud Lake porque é a que eu gosto. Eu não tô nem aí, eu tô sendo sincero com vocês, porque eu gosto da Boquilla, só que eu sinto que tem muito preconceito em relação a ela. Então eu gostaria de esclarecer. Bom, as perguntas que eu recebi, eu juntei algumas, né, porque tinha muitas repetidas. As perguntas que eu recebi foram essas. Espero ter sido bem claro para vocês, tá? E no que precisar, pode colocar nos comentários aí que eu vou respondendo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.